Gente, tudo bem? Eu já faz tanto tempo que eu queria gravar esse vídeo para contar um pouco da minha vida, sabe? E agora eu vou tirar alguns minutinhos aqui e falar um pouquinho da minha história. Eu falo que eu amo muito a minha história porque a minha história é a história de milagres. Eu vejo Deus o tempo todo andando comigo. Eu vejo Jesus Cristo cumprindo as promessas dele na minha vida. E eu nasci no Pará, né? E meu pai e minha mãe, eles se separaram. Eu era bebê ainda. Eu era bem pequena, isso é minha mãe contando, né? Eu era muito pequena quando eles se separaram. Meu pai, ele sempre foi, na época meu pai, ele bebia muito, ele traía demais minha mãe. E minha mãe já tinha outros 2 filhos, eu era a terceira. E minha mãe não estava mais aguentando viver aquela situação com ele, principalmente por conta das traições. Ele também não ajudava ela com nada. Ele pegava o dinheiro, escondia debaixo do travesseiro e minha mãe conta que eu vivia sempre muito doente, com bronquite. E ela tinha que se virar, ela não tinha condições de me criar, ela não podia trabalhar. E aí ela resolveu se separar e me deixou na casa da minha avó para que meu pai me criasse. Só que meu pai não tinha responsabilidade e me deixou com a minha avó. Minha avó também era uma pessoa muito difícil, era uma pessoa que não tinha muito, era analfabeta, ela não trabalhava, enfim, era uma vida muito difícil. Nós viemos do Pará para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Nós fomos morar em favela, então eu passei até os 11 anos de idade eu morei em favela. E fui criada em favela, vi muitas coisas feias, muita droga, muita morte, muito tráfico. Mas, para a glória de Deus, Deus foi cuidando muito de mim. Desde lá, Deus tinha um propósito na minha vida. Só que eu chorava muito pela minha mãe. Chorava muito, queria muito minha mãe. Minha avó, ela me batia muito. Minha avó, ela estava ali tentando me ajudar, mas mesmo assim ela me batia muito, gente. Assim, minha avó era muito sistemática, muito temperamental, então ela descontava as frustrações dela às vezes mais em mim. Tinha o meu irmão, mas eu era, né, eu era a intrusa ali, sabe? Eu me sentia a intrusa. E porque ela sempre falava assim que eu era neta, né? Ah, é neta, tal. E o meu pai sumiu na braquiária. Meu pai vivia sumido. E aí eu lembro que eu já corri de estuprador. Eu lembro que eu já fui muito assediada sexualmente. Graças a Deus eu nunca fui estuprada, mas assediada eu já fui. E eu via muito assim, na família da minha avó era muita bebedeira, muitos vícios, droga, falta de respeito, desunião. Era horrível, horrível. E eu era uma menina, uma criança ali, né? E eu queria uma vida diferente. Muitas das vezes eu sempre comia na casa de coleguinhas. Eu queria comer uma comida melhor, eu queria ter roupinhas bonitinhas, eu queria ter alguém para cuidar de mim com amor e eu não tinha. Então eu assim, passei ali alguns anos da minha vida assim muito carente e as pessoas viam, as pessoas tinham dó de mim, tinha famílias que tinham muita dó de mim, às vezes me dava alimento, me levavam para suas casas, me alimentavam. E com 11 anos eu fugi da casa da minha avó, fui morar na casa da minha mãe, que era uma casa melhorzinha, tinha higiene, minha mãe me dava amor. Minha mãe casou, né, foi morar junto com meu padrasto e minha mãe falou: a hora que você quiser vir, você pode vir morar aqui.
E aí eu fui morar com a minha mãe. E aí a minha vida começou a melhorar, graças a Deus, assim, sabe? Meus dias começaram a ficar melhores. Eu tinha uma coisa na minha infância que eu gostava muito, que era de estudar, de ir para a escola. Eu amava ir para a escola, porque lá na escola eu recebia o carinho das professoras, eu recebia o respeito das professoras. Eu era notada lá na escola, sabe? E lá na escola também eu me alimentava muito bem, eu gostava muito da comida da escola, eu gostava muito da sala de aula, sabe? E a escola, assim, era uma luz na minha vida. E eu também gostava muito de ir para a igreja. Aí depois passou uns anos, meu pai se converteu ao evangelho e ele se converteu na Assembleia de Deus. Antes de eu morar com a minha mãe, eu tô lembrando dessa fase. Antes de eu morar com a minha mãe, eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Meu pai se converteu na Assembleia de Deus e começou a me levar para a igreja. E eu amava ir para a igreja. E assim, eu lembro, né, só de alguns momentos, eu não lembro de tudo, né? Eu lembro que eu ia para a assembleia, eu amava, gostava de ficar lá, cantar com as crianças. Era muito lindo, era tudo muito legal assim na igreja, sabe? E depois que fui morar com a minha mãe, eu parei de ir para a igreja, eu ia para a igreja católica, mas eu também gostava muito de ir para a igreja católica. Eu comecei a fazer a catequese, né? Estudei, fiz a catequese, fiz a primeira comunhão numa igreja perto de casa. Minha mãe me incentivava muito, sabe? Eu ia para a missa, era muito bom. Eu sempre tive esse lado religioso, sabe? E aí eu fui conhecendo uma vida que eu, né, quando eu era menor, não tinha, sabe, assim. E eu fui começando a... Deus, eu falo que Deus, ele foi começando a cuidar de mim, sabe? Ele cuidando de mim, do meu lado espiritual, e era muito bom. E aí, depois que eu fui morar com a minha mãe, eu tive uma vida melhor, diferente e tal. E eu morei com a minha mãe dos 11 aos 19 anos. Com 19 anos eu voltei, eu fui para o Pará, aí nós fomos de Ribeirão para o Pará. Depois, com 19 anos, eu voltei do Pará para Ribeirão Preto, para o interior de São Paulo, onde eu fui criada. Fui morar com a minha avó. Depois, novamente, depois logo eu fui morar sozinha e eu estava namorando com o pai da Eloá. E o pai da Eloá, nós fomos morar juntos, né? E ali começou a minha vida e logo eu engravidei. E depois que eu engravidei da Eloá, quando a Eloá completou 4 meses, eu voltei, eu me reconciliei novamente e fui e comecei a congregar novamente numa igreja evangélica, que sempre foi assim, o que eu sempre gostei de igreja evangélica, eu sempre amei igreja evangélica. E aí eu comecei a congregar novamente igreja evangélica e de lá pra cá, desde os meus 21 anos, que foi quando a minha filha nasceu, hoje eu tô com 33, né? Vou fazer 34 agora, 16 de fevereiro. Desde os meus 21 anos, a minha trajetória da fase adulta com Deus, ela começou e foram muitas experiências, muitas coisas. Já estou no meu segundo casamento, já estou no meu terceiro filho. Mas eu tive uma experiência com Deus muito boa, sabe? Durante esses anos todos passei por muitas coisas difíceis. Já minha fé, eu minha fé já esfriou, né, ao longo desse tempo. Já fiquei fria na fé. Já fiz assim, não fiz assim, muito estripulia não, porque eu sempre tive temor e também pela criação, né? Apesar da minha mãe não ter me criado, mas minha mãe sempre assim procurava me aconselhar muito, sabe? E eu ia seguindo assim, tinha um pouco de temor, um pouco de medo de fazer coisas erradas. Então, assim, eu evitava muito, tipo, beber, fumar, vícios, essas coisas assim, eu sempre evitava muito, sabe? E hoje eu sou mãe de 3 crianças. Hoje, graças a Deus, eu tenho, assim, busco ter uma intimidade mais profunda com Deus, busco trazer Deus para minha família, para minha casa, para todos ao meu redor também, levar para que através da minha vida outras vidas também sejam alcançadas e que essas pessoas não venham perder as esperanças. Ah, mas está difícil, mas creia, continue acreditando que Deus está cuidando de você. Não se iluda com vícios, não se iluda com o mundo, não se iluda com luxo, não se iluda com dinheiro, não se iluda com bens materiais.
busque a Deus para sua vida, vigie, tome cuidado, porque os banquetes que o inimigo traz são bonitos, os pratos do inimigo são bonitos, e eu falo isso por experiência de vida mesmo. E só que muitas das vezes esses pratos eles chegam na nossa vida para nos destruir. Seja em todas as áreas, até mesmo na área espiritual. Se a gente não vigiar, até mesmo na área espiritual, nós precisamos ter cuidado para que a gente não se afunde. Ao invés de Jesus se tornar para nós uma luz, ao invés de Deus ele ser ali o nosso, né, ele conduzir, é perigoso esse momento que a gente está tendo com Deus, a gente não vigiar, não orar, não buscar, e a gente ficar na presença de Deus ali mesmo só para cumprir tabela, sabe? Só para cumprir tabela. E Deus, ele não tem isso para nossa vida. Deus, ele quer que a gente busque a ele em espírito e em verdade, sabe? Então, assim, eu vou deixar esse vídeo muito grande, depois eu faço mais vídeos para falar um pouco mais. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like e me dê sugestão também, né? Esse é o meu primeiro vídeo aqui no meu canal. Eu espero que você goste um pouquinho, né? Que você conheça um pouco mais, assim, da história de uma pessoa que tinha tudo. Eu tinha tudo, gente, para ser uma pessoa perdida hoje, para ser uma pessoa viciada nas drogas, para ser uma pessoa uma péssima mãe, uma péssima esposa. Eu tinha tudo. Eu conheci muitas coisas sombrias e eu tinha tudo para morrer, ficar ali, sabe? Mas eu confiei em Deus e todos os dias eu confio que Deus, ele sempre tem algo melhor para nossa vida. Deus, ele não tem uma vida de destruição. Deus, ele tem vida para nós e vida com abundância. Eu sempre criei nisso, eu sempre acreditei. E eu também, uma coisa que eu sempre busquei não ser, era uma pessoa maldosa, sabe? Que jogasse maldade no outro, que fosse maldosa, que não, sabe? Eu sempre busquei ser uma pessoa do bem, sabe? E assim, graças a Deus, não sou perfeita, tenho muitas falhas, sou muito pecadora, mas eu sei que eu estou passando por esse mundo, eu sempre busco ser luz, eu sempre busco estar na luz, sabe? E não nas trevas, porque Deus, ele não quer que a gente fique nas trevas, ele quer que a gente fique na luz, tá bom? Então, que hoje você venha meditar um pouquinho nisso que foi falado aqui e que sua vida seja uma bênção, que sua família seja uma bênção também, tá bom? Perdoe aí, eu me atrapalhei um pouco com algumas palavras, mas é também um nervosismo de estar gravando, saber que esse vídeo vai pro meu canal, mas eu tava já há muito tempo querendo gravar. Então é isso, gente, fiquem com Deus, que Deus cuide de você sempre, tá bom? Abraços, fique na paz do Senhor.